projeto que define os crimes de terrorismo está em análise aqui no Senado. Mas o texto tem sido alvo de críticas. Uma das maiores preocupações é que os protestos sejam enquadrados como atos terroristas. Eu tenho muitas dúvidas a respeito de discutir projetos que qualifiquem atos de manifestação violenta como ato de terrorismo. Terrorismo é uma outra coisa. Manifestação, ainda que violentas, elas estão dentro de outro patamar. Há um certo estripido midiático também, de direita, me permite a franqueza, de tentar criminalizar os movimentos sociais e de tratar os manifestantes todos como terroristas. Isso é um completo absurdo, isso é incompatível com o Estado Democrático de Direito. O que nós temos que ter é uma polícia que haja com transparência, que haja com inteligência, que seja capaz de separar o joio do trigo, que garanta os espaços democráticos para a livre manifestação e para que os manifestantes do passe livre ou de qualquer movimento possam fazer, né, o que quiserem. Eu acho que é ou protestarem quanto o que desejarem. Queremos colocar algumas coisas, em especial sobre a nossa situação nesse processo, que é de quem está realizando manifestações e vivenciando esse cotidiano de manifestações. A primeira dessa questão especial, assim, que a gente quer colocar de forma mais envolvida, é a defesa do anonimato enquanto uma forma legítima de manifestação política na nossa sociedade. O anonimato como uma forma como um tipo de manifestação fundamental para que a democracia possa ser exercida e ampliada no Brasil hoje. Por quê? O voto nas eleições, ele só pode existir, só pode ter credibilidade uma vez que ele for anônimo. E por que ele só pode ter credibilidade uma vez que ele for anônimo? Porque nós vivemos ainda em uma sociedade desigual, em uma sociedade violenta, em uma sociedade em que a participação política plena das pessoas não pode ser pública sob o risco de coerção, em que as pessoas não podem votar em determinadas pessoas publicamente, se o fizerem, tem que fazer por profissão de fé, mas tem que ter a liberdade de votar em secreto para que não sofra coerção no seu trabalho, não sofra coerção na sua rua, não sofra coerção familiar, não sofra coerção de grupos de extermínio, não sofra coerção da polícia. E anonimato, nós estamos falando propriamente o uso de máscara na rua, o uso de balaclava, nós acreditamos que não pode ser criminalizado. Nós podemos discordar ou concordar e podemos discuti-lo, mas não sobre a prerrogativa da criminalização. A prerrogativa da criminalização, na verdade, é um avanço autoritário e não um avanço democrático. No meu tempo, nós não usava, era no tempo da ditadura, nós não usava. Te confesso que participei de centenas e centenas de confrontos e nunca nós usávamos. Naquela época não se usava, né? O que os movimentos sociais fazem é absolutamente legítimo. O que tem que ser separado obviamente, os atos de depredação, de violência extrema, que isso demanda inteligência da polícia e identificação disso. E essa questão do anonimato também serve, principalmente para quem conhece como funciona os subterrâneos da Polícia Militar, para proteger os manifestantes e sua família. Porque não raras vezes, né, a exposição leva à retaliação explícita por parte dos agentes do Estado. Existe uma tática empregada no Brasil massivamente há 2 anos, né, conhecida em junho, apesar de ter sido algumas questões esporádicas, e empregada em outros países do mundo, pelo menos desde a década de 70, chamada Black Blocs. Podemos discordar dessa tática. Nós não estamos apresentando aqui sequer uma posição do Movimento Passe Livre favorável ou contrária a ela. Nós estamos querendo apresentar uma história dessa tática para que a gente possa compreendê-la. Essa é uma tática necessariamente constituída em todos os espaços, em todas as suas gerações, nós estaremos em uma 3ª geração dela, e tem uma série de estudos que apresentam isso, em todas elas como forma de resistência à repressão policial, como forma de utilização do anonimato nessa perspectiva de não viver com coerção nas ruas. E necessariamente constituída por meio do consenso de que ataque a pessoas é necessariamente danoso, de que qualquer ataque realizado a seres humanos tem que ser combatido, tem que ser evitado, certo? Inclusive o ataque policial a outros seres humanos. Por isso, as táticas de reação à violência policial exercida por esses setores não buscam agredir outros seres humanos. E muitas pessoas utilizam máscaras e não estão nem um pouco vinculadas a Black Blocs. O Black Bloc, ele não bate em pessoas, ele quebra vidraças. Ele tem um conceito de violência e uma ética muito própria, que é assim, violência só é o que você pratica contra outros seres vivos, né? Não existe violência contra essa mesa, não existe violência contra uma vidraça, isso não é violência.
eu acho que a gente precisa conhecer melhor essa questão do Black Bloc, porque eu particularmente tenho uma opinião que nós não podemos permitir que esse tipo de comportamento agressivo, arrogante, e é violento, sim. Não é porque está atingindo pessoas que não deixa de ser violento. Porque, ao quebrar patrimônio privado ou patrimônio público, não deixa de ser... É uma ação violenta também. Minha opinião é essa. É uma ação violenta. Porque, à medida que você quebra a vidraça, por exemplo, de uma... ou mesmo... de uma instituição pública, é recurso público que depois vai ser destinado para refazer aquilo. Então, assim, a gente respeita que é um princípio do movimento, mas é um princípio, na minha opinião, muito questionável, não é? E que pode confundir com os movimentos sociais legítimos, como o movimento do passe livre. Nós, movimento passe livre, a gente sequer tem uma posição fechada a favor ou contra o Black Bloc. O que a gente acha que não dá para fazer é que eles sejam endemoniados, né, sem uma discussão social se a tática de atacar bancos é ou não legítima e que isso não seja colocado no mesmo patamar da agressão contra pessoas. Eu fiquei com uma certa preocupação da gente pensar que vai legitimar, né, assim, uma ação violenta em que ataques, seja a pessoas, seja a profissionais da imprensa, seja a policiais, instituições, o movimento social possa fazer com que isso tudo se torne legítimo. A gente tem uma figura, né, no país e que não pode ser subvertida nesse sentido. Então, os direitos e garantias e os deveres estão todos previstos em lei. A gente tem o Código Penal, a gente tem o Código de Processo Penal, a gente tem as outras leis, sejam os policiais, sejam todos aqueles que estão envolvidos. No cometimento de crime, a ação penal, a atuação penal não vai poder se furtar a fazer a sua apuração e o julgamento com o devido processo legal. Esses últimos 30 anos foi o mais longo período de estabilidade democrática que nós tivemos. Mas nós não deixamos de conviver com as sequelas e os vícios da repressão e da ditadura. Eu não vejo, de fato, uma alternativa que possa substituir esse quadro que não seja uma revisão da lei de anistia. Não vai ter nenhuma repercussão do passado, mas vai ter, sim, uma forte repercussão no presente. Eu tenho convicção que isso terminaria fazendo com que se revisse toda a política, principalmente em relação às nossas polícias militares, que tem que se desvincular totalmente da orientação do Exército. Havia, por parte do meu gabinete, a intenção de que eu apresentasse um projeto sobre o tema do jornalista, que foi o eixo do debate, que a violência contra o jornalista. O que diz o resumo do projeto? Aos profissionais que atuarem em atividades externas que impliquem risco de integridade física, será devido o adicional previsto no parágrafo 1º do artigo 193 da CLT, aprovado pelo decreto 5452. É assegurado, estou resumindo aqui, aos jornalistas que atuam em atividades externas, aqui seriam os profissionais de comunicação, que a gente faz o ajuste, porque a intenção é apresentar hoje. Em atividades externas, seguro devido em grupo, feito e custeado pela empresa empregadora. Como o projeto foi me apresentado agora, eu vou olhar o projeto com os profissionais e podemos apresentar, depois de passar um pente fino na mão dos profissionais da imprensa. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.